que esse possa ser o nosso louvor. Estamos aqui com a psicóloga Andréia Ferreira Martins. Andréia, desde já, nosso agradecimento em nome da IAP de Adamantina. Obrigado por ter aceitado o nosso convite nessa noite, estar trazendo informações, orientações para quem está nos assistindo. Então, quero deixar aqui a oportunidade, nesse momento, para você fazer as considerações iniciais, falar um pouco aí da sua formação profissional também, em que áreas você atua da psicologia. Discorra aí um pouquinho da sua vida profissional. Boa noite a todos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu fiquei contente com o convite, agradeço, porque sei também que temos muitos psicólogos na nossa igreja, muitos qualificados, então eu agradeço. Não só por ser uma coisa que eu amo fazer, que é a psicologia, mas quando a gente consegue unir o que a gente ama fazer, que é a nossa psicologia a serviço de Deus, a nossa alma se alegra de uma maneira bem grande, né? Com muita força, e isso nos traz muita felicidade. Estou muito contente de estar aqui por isso. E eu sou psicóloga faz um tempo, eu me formei em 2010, até então eu era professora, continuo sendo professora na rede municipal, mas sempre quis fazer psicologia. Então, falei assim, vou conseguir, aí fiz pelo ProUni, estou há um tempo já atuando, já trabalhei na Secretaria da Educação, já trabalhei na saúde mental, trabalho lá em Salmourão, no centro de saúde, atendendo as pessoas da clínica. Também atendo o pessoal de liberdade assistida, que é uma psicologia mais social, que venho aprendendo muito, está me ajudando bastante. Faz mais ou menos 2 meses, né, que a pandemia deixou eu com um tempo mais acessível, a gente abriu a clínica aqui, então estou atendendo também particular aqui em Adamantina. Então, eu acho assim que no geral é isso. E qual que é o endereço aí da sua clínica? Tem algum telefone de contato? Então, como faz pouco tempo que abriu, chama Expósito, a rua chama Expósito, mas é assim, ó, antes de chegar ali o supermercado Godoy, vira à direita, é ali. Entendi. Chama Clínica Desenvolver, temos várias psicólogas lá, várias profissionais, né, de várias linhas. Eu sigo mais a psicologia comportamental cognitiva, porque eu gosto muito de estudar o comportamento das pessoas, como eles reagem às questões sociais, então essa linha me agrada mais, mas lá tem todos os tipos de psicologia e de linhas possíveis. Beleza. Conforme eu disse, nós estaremos tratando um tema muito atual, né? Que, infelizmente, de maneira direta ou indiretamente, todos nós fomos afetados. Seja no emprego, seja na vida familiar, na vida pessoal, nos nossos relacionamentos, todos nós fomos afetados por esse período, por esse momento, por esse ano atípico que nós estamos vivendo. Infelizmente, o mundo foi pego de surpresa ou não, né? Mas aqui não cabe nós entrarmos nesse contexto pelo Covid-19. E nós, né, aqui da IAP de Adamantina, achamos oportuno nós estarmos tratando sobre temas, aspectos, né, como o nosso tema de hoje é aspectos do isolamento social, mas que compreende uma gama de informações, de orientações, né? E você que tem alguma pergunta no decorrer, vai fazendo aí nos comentários, que na medida do possível, nós estaremos aí respondendo na live ou posteriormente. Então, André, para a gente começar, muito tem se falado, Covid-19, pandemia, enfim, e muito se falou a respeito da quarentena, isolamento social, foram os termos mais usados, né? E você, como milita aí na área da saúde, eu queria saber, para a gente começar a fazer uma ligação, né, com o nosso bate-papo de hoje, quarentena e isolamento social são a mesma coisa, são sinônimos ou tem alguma diferença? Bom, eles são assim procedimentos que acontecem quando gera uma pandemia, né? Tem algumas diferenças assim no sentido de sequencial, eu acredito, né? Porque quarentena, o que é quarentena?
quem assiste bastante série, ou vê alguma coisa de médico, sempre tem, né? Quarentena, isola alguém do hospital, coloca plástico, coloca o que é. Poxa, apareceu o Covid-19, ninguém sabe como aconteceu, em um curto espaço de tempo a China morreu milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas no mundo. Então, o que acontece? Não sabemos como vem, nem como age, nem como está acontecendo. Então, o primeiro momento que fala assim, isso aí está passando de um para o outro e a gente não sabe como, quarentena. Se eu estou no hospital e a gente descobre que uma pessoa teve alguma infecção e, de repente, o enfermeiro pegou, os dois entram em quarentena. Ou seja, isola essas pessoas de outras pessoas para que isso não se propague, porque a gente não sabe como propaga. Então, por isso que na quarentena começou o quê? Os aeroportos fecharam, né? Então, não vem ninguém da China, não vem ninguém, apesar de já terem vindo. Viagens não ficaram permitidas, as cidades começaram a ver quem estava entrando, por que estava entrando, né? Porque se não fosse necessário, não podia. E até o comércio, por quê? Para evitar um número de pessoas entre, porque a gente não sabia quem estava ou não. Então, a quarentena é isso, é um primeiro comando que se dá quando está acontecendo uma pandemia, quando algo está se pegando e se espalhando e a gente não sabe exatamente como, nem como segurar isso aí. Entendi. Agora, adentrando, né, na sua área profissional, acompanhando os noticiários informativos, a gente viu que houve uma crescente enorme de casos relacionados, entre aspas, quarentena e isolamento social, tais como, né? Não sei se eu posso usar o termo doença, por favor, você me corrija, mas assim, houve um aumento grande de casos de depressão, de suicídio, transtornos alimentares, compulsões, né, alimentares. Tivemos uma enorme quantidade de casos de separação entre casais, separações também entre namorados que às vezes já viviam juntos, né? Também houve um aumento muito grande de violência doméstica. Então, quais os impactos desse isolamento, né? Quais os impactos que esse isolamento ocasionou ou serviu como gatilho para essas questões acerca de depressão, suicídio, separação, divórcios, agressões, etc. Assim, como a gente está na saúde, né? E eu acho que sempre é importante colocar isso, por quê? Porque, por exemplo, numa cidade pequena que eu trabalho, quando falou que uma pessoa estava com o Covid, as emoções se abalaram, né? E aí, quando a gente fala assim, quarentena, isolamento, o distanciamento social e o isolamento tem um sentido muito importante aqui. Por quê? Porque a gente fala de distanciamento social, né? A prevenção máscara, usar o álcool gel, que é muito importante. O isolamento é quando eu sei que você está com Covid, você adquiriu a doença, então você fica em isolamento na sua casa e as pessoas que estão com você, da sua família. Para quê? Para não transmitir para outra pessoa. O que aconteceu com essas oscilações emocionais que a gente fala, né, que é a depressão, mais gente brava, o que aconteceu? Quando a gente se depara com uma coisa que a gente não entende, não conhece e não sabe como lidar, é natural da gente aquela reação que é do medo mesmo, né? E aí o medo, desde os primórdios, desde lá da época das cavernas, que o homem é homem e é instintivo, até os animais, o medo ele faz o quê? Ele te faz parar, pensar assim, ou eu fujo ou eu vou para cima, né? Só que nessa situação da pandemia, a gente tem uma doença que a gente não sabia direito, eu fujo ou eu enfrento, porque a gente não sabe o que está enfrentando, é pior. Não é igual um urso ou uma situação de que, é um ladrão, eu fujo, eu sei que ele é um ladrão, mas nesse momento, o que eu faço? Porque eu não sei, né? Ninguém sabe, o Ministério da Saúde também não sabia, agora que a gente está achando. Então, o que acontece?
essa sensação, né, esse medo, ele causa na gente uma ansiedade, um estresse que está além do que a gente já tem no dia a dia. Então, esse estresse, essa ansiedade causada por esse sentimento de não sei o que vai acontecer, não sei o que é, não sei se eu posso ter ou não, tem gente morrendo, e agora? Me deixa nessa situação, então, quer dizer, as minhas emoções ficam descontroladas. O estresse, ele causa ansiedade, ele causa depressão, ele causa que as emoções se aflorem e tenham uma potencialidade maior. Quer dizer, se eu já sou uma pessoa meio brava, isso vai me deixar mais nervosa. Se eu já tenho uma depressão, isso vai agravar a minha depressão, né? Então, isso o que acontece quando a gente dá de conta de uma coisa que a gente não sabe o que é. Por isso que esses casos vêm agravando. Aí você vai falar assim, mas... E as depressões, né, suicídios? Aí tem uma outra coisa. Quando a pessoa já tem um quadro, uma predisposição para a ansiedade, e isso acontece, quer dizer, fica maior. Então, eu já estou com problemas de depressão, eu já estou com problemas de ansiedade. Frente a tudo isso, que causa uma potencialização, aí piora. E aí a pessoa se descontrola. A Organização Mundial de Saúde, os médicos se reuniram e eles descobriram que, sim, as pessoas têm que se cuidar da saúde, né, para ter uma saúde boa, para evitar, né, pegar a doença, para ter uma imunidade, mas eles colocaram também que as oscilações emocionais, as angústias, esse sofrimento que as pessoas passam, também deixam a pessoa mais fácil de pegar a doença. E tem alguma maneira, dentro da psicologia ou fora até, para a gente poder lidar, amenizar ou superar tais impactos? Quais seriam algumas orientações que você poderia dar para quem às vezes pode estar passando isso, ou que conheça alguém que esteja passando esse momento aí e na maneira leiga dele possa ajudar, né? Bom, como orientação assim, emocional, de psicologia, o que a gente fala? Quando você está nessa situação, ou em qualquer situação, né? Perdi o meu emprego, estou com um problema familiar, estou com um problema no casamento. O que a gente pede? Vamos ter uma posição racional sobre isso. Vamos pensar assim, o que eu posso fazer? Quais são as coisas que eu posso fazer para mudar isso? Ok, não dá para mudar, não tenho o que fazer. O que eu posso fazer para melhorar? Que soluções eu posso fazer para procurar uma maneira disso ficar mais fácil, de ficar mais aceitável, de eu me sentir mais confortável com essa situação? E é lógico também que tem aqueles medicamentos que a gente fala que são naturais e que a gente esquece às vezes, né? Que é a produção de hormônio. Quando a gente fica angustiado e tenso, você para de produzir serotonina, para de produzir ocitocina, para de produzir dopamina e vários hormônios que são necessários para o nosso bem-estar, que ajuda na felicidade, que ajuda na condição de ter uma sensibilidade assim, mais tranquila frente às coisas que estão acontecendo. Por quê? Eu estou com medo, então eu me fecho. Fico naquela coisa de ansiedade. Aí os hormônios, além de não produzir esses hormônios que é tão necessários para a gente, produz outros que fazem mal, né? Então, eu sempre falo assim, procure um olhar de cuidado, de ver qual que é a melhor coisa que você pode fazer, porque aí você ajuda o organismo, né? Que eu falo assim, que a gente vai conhecendo o corpo, vai conhecendo a gente, e cada vez mais a gente fala, nossa, que Deus maravilhoso que fez tudo certinho, né? E aí, eu posso, quando eu estou muito angustiada, e essa sensação de frustração, de estresse está me atacando, eu posso ir lá fora, olhar essa lua que está linda lá no céu e ter uma sensação de bem-estar. E meu corpo produz esse hormônio de bem-estar através da serotonina e ajuda eu a lidar com isso. Então, é assim, procurar condições, procurar soluções para aquilo, porque se a gente for procurar na história também, as grandes invenções, as grandes coisas que foram feitas na história, tiveram uma tragédia antes ou foram em busca de uma situação de solução. Então, por mais que a coisa seja negativa, a gente tem que procurar uma coisa boa.
E aí às vezes a gente pega a psicologia e lembra das palavras do Senhor, né? Porque a psicologia fala, comece a pensar em coisas boas. Para de ver na tela quem está morrendo por causa de Covid. As pessoas enlouqueceram, porque morria-se muita gente, tinha muito fake news, né, de gente morrendo, via aquilo. E o nosso cérebro, ele é assim. Se eu começo a pensar em coisas boas, por isso que tem exercício de respiração agora, por isso que as pessoas falam, pense em coisas boas, tente mudar o foco. Se eu penso isso, o meu cérebro, não que ele acredita que aconteça, mas ele se sente como se estivesse acontecendo e libera hormônios bons. Se eu fico vendo todo dia, nossa, morreu tantas pessoas, nossa, não sei quem morreu, nossa, não sei quem, isso vai me acumulando, eu fico com pensamentos negativos e meu cérebro, ele age como se isso fosse uma verdade. E aí só me traz coisas negativas, só produz hormônios negativos. E aí a gente leva para a palavra de Deus, né? Ele fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. E o nosso coração, né, se a gente for pensar fisicamente, né, como a nossa médica está aí, é o cérebro. O que comanda a gente é o nosso cérebro. Então, se eu fico falando muito naquilo, vendo muito aquilo, informando aquilo, o meu cérebro, que é meu coração, vai se encher disso. E aí eu só produzo isso. Então, peraí, vamos parar. O que eu posso fazer para melhorar? Então, essa é uma das coisas que a gente... né? Eu trouxe até uma escolinha, porque se eu esquecer de falar alguma coisa importante, eu tenho que falar, eu volto aqui, tá? André, você citou algumas vezes a palavra medo, né? E a gente sabe que o medo é inerente ao ser humano, né? Pode ser o cara ou a mulher mais machona, né? Podemos dizer assim, desculpa o termo, mas em algum momento ela sentirá medo. E a gente vê que por conta de nós sermos bombardeados no começo de tudo isso, aumentou um grande medo nas pessoas, né? Tudo isso foi tornando as pessoas medrosas em relação à questão do Covid, propriamente dito. Não que nós estamos minimizando o seu impacto e a sua potencialidade, mas foi criando umas pessoas um medo que eu queria saber como dosar, como administrar esse medo, dosando ele, cuidado com excesso de zelo. Aí o cuidado é claro, seguir as orientações, né? Usar máscara, ter o contato distante, usar álcool em gel. E, por outro lado, o excesso de zelo, não aquele excesso de zelo bom, mas aquele excesso de zelo que acaba ocasionando uma fobia, uma paranoia e outros tipos. Por exemplo, ai meu Deus, se eu sair lá fora, eu posso ser infectado. Ai meu Deus, se eu sair lá fora, pode acontecer isso. Porque a gente sabe, né, não por questão apenas do Covid, mas às vezes nossa mente, quando é bombardeada de alguma informação negativa, você acaba criando alguns paradigmas, alguns muros que te impede de raciocinar, de agir. Então, nesse momento, né, sei que já passou talvez o grande pico de noticiários e tal, mas como dosar essa questão do medo entre o cuidado e o excesso de zelo? Sim, o medo é uma das emoções que tem batido forte nesse momento, né? E como você disse, o medo é muito importante porque ele é um instinto de preservação. Se nós existimos, se nos mantemos, né, através dos anos, é por causa desse medo que nos mantém, né, no instinto de preservação. Aí o que acontece? Quando eu falei assim, o medo, ele fala assim para você, ou foge, ou luta. Então, quer dizer, ele te deixa, ele libera muita adrenalina no seu corpo. E essa adrenalina, ela vai se juntando. O que acontece com esse medo se você não falar assim, peraí, tá bom, já corri bastante, chega. Porque você não vai correr a vida inteira. E também não vai ficar batendo a vida inteira. O que acontece com o medo é que, às vezes, a pessoa insiste nessa fuga ou nessa luta o tempo inteiro. Aí, o que você falou, ele já deixa de ser um instinto de preservação e aí vira uma fobia, né? E como que eu faço, então, para isso não virar essa fobia? É o que você falou. Eu nem vou tanto para um lado, isso é uma bobagem, deixa isso para lá, vou sair, vou fazer o que eu quiser, isso não vai me afetar. Também não pode ser, poxa, vou ficar aqui no meu quarto, fechado, sem poder fazer nada, porque assim eu vou me trancar aqui, Deus me livre se eu for na rua, eu posso pegar.
é o que você falou, o equilíbrio nunca são os opostos, né? O equilíbrio é você fazer o quê? Ali no meio. Então, poxa, nós temos como prevenir. O que eu tenho? Eu tenho como prevenir. Então, eu vou usar máscara, fazer essas coisas, todos esses protocolos que você falou. E também, eu tenho que deixar de pensar só nisso. Quando fala assim, principalmente para as crianças, né, e para os adultos também, para de ficar vendo essas coisas ruins no celular. Se a minha mente, ele age com o que ele está olhando, e ele acredita, ele sente, e ele vive como se aquilo fosse verdade, para que eu vou ficar vendo aquilo tudo? É lógico que você racional e querer saber informações é importante, mas dá para você saber essa informação só uma vez no dia, naquela época que o povo estava. Agora, dá para saber as informações, como vamos voltar? Porque o povo ainda está assustado, eu não vou voltar para lugar nenhum, não vou para a escola, não vou trabalhar, o pessoal ainda está assustado. Então, vamos procurar nosso foco, o que eu posso fazer? Se eu tiver que voltar, quais são os protocolos que eu tenho que fazer? Porque isso vai ajudando a gente, né, a procurar coisas boas, que vai assim, ensinando a gente, isso eu devo fazer. E tira a gente dessa situação de medo, que é assim, não tem uma racionalidade, né? É muito emocional. Então, eu saio muito daquilo e falo, não, eu vou fazer isso aqui. Eu começo a pensar, a agir de maneira racional sobre isso, para lidar com medo. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Porque aso do que eu já te falei, por que tem gente que consegue? Às vezes tem uma predisposição. Se você vê se não consegue, poxa, procure ajuda. Né? Não é errado procurar ajuda. E outra coisa que é importante também, estou vendo aqui na minha colinha que eu não posso esquecer, de não ficar vendo as notícias ruins, e uma coisa muito importante para as crianças. O pai e a mãe que estão em casa, as crianças deixaram de ir para a escola. Se a criança vê o pai apavorado, a mãe desesperada porque perdeu o emprego, porque não consegue arrumar, essa criança ela vai ter um excesso de ansiedade, ela vai criar situações emocionais que pode levar ela para uma ansiedade que futuramente vai prejudicar. Por quê? Porque os pais são aquelas pessoas que resolvem tudo. O pai é meu apoio, a minha mãe é meu apoio, e eles estão desesperados, estão descontrolados. Então, mãe e pai, cuidado. Se você está se sentindo assim, lembre-se que é bom cuidar de você para aprender a cuidar do outro. Então, se tem uma criança, cuidado, tem esse olhar que, assim, é uma prevenção, né? Se você estiver muito desesperado, seu marido muito desesperado, isso vai cair também na sua criança. Entendi. Infelizmente, nós teremos que aprender a lidar com isso, né? Dosar esse medo, porque se não for da vontade de Deus, nós teremos que saber lidar com isso. Até achar uma vacina ou algo que possa extinguir tal doença, tal vírus, mas infelizmente em algum momento nós teremos todos que voltar. Então acredito que saber dosar, né, essa questão do medo, do cuidado, do excesso de zelo, para que a pessoa não fique aí parada, inerte às situações que também pode acontecer em outras áreas da vida dela, né? E importante você falar essa questão dos pais e filhos, né? Porque, infelizmente ou felizmente, está havendo essa questão da educação através da internet. Nós abrimos nossa programação hoje e ontem também, como o nosso tema foi Desconectados, nós dissemos que nunca a humanidade esteve tão conectada assim. Se a gente sonhasse que 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente sonhasse que hoje nós estaríamos fazendo uma transmissão que alcançasse 1.000 pessoas, 500 pessoas, em diversas localidades do Brasil e mundo afora, isso seria uma loucura, né, para os nossos padrões. Como que você está vendo essa questão, abordando pais e filhos, essa questão do ensino online? Os pais dos jovens e crianças, adolescentes, estão tendo a oportunidade de acompanhar em tempo real ou em tese, né, o aprendizado, as aulas dos filhos. Então, como os pais devem se portar diante dessa situação, deste mundo novo,
de estar acompanhando os filhos, quais os cuidados que devem serem tomados, né? Porque, querendo ou não, a internet, por um lado, é bom, mas é um campo muito perigoso. E ainda mais que agora as crianças de hoje em dia já nascem mexendo em celular, e com essa pandemia, com esse vírus, tudo isso se potencializou, porque, querendo ou não, todo mundo está conectado de uma forma ou de outra, através de celular, através da TV, principalmente de computadores. Como está sendo essa questão, pais, filhos, professores, com o ensino à distância? Quais as orientações, quais os cuidados que os pais, principalmente de crianças, né, devem tomar? Bom, eu vou tentar lembrar de todas as partes importantes desse assunto e vou começar continuando sobre a relação dos pais e das crianças, né? A internet é muito boa e a gente vê por aí coisas incríveis que estão acontecendo, porque agora a gente está unido online com o mundo inteiro. Isso é fato. Só que tem coisas que a gente sabe assim que tem que tomar conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala no medo e o estresse que isso está causando, o contato com a tela demais atrapalha o meu sono, que vai ser à noite. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem a ver. Então, 2 horas antes, você não deve nem estar perto de um celular. Ah, mas se eu ouvir uma música, assistir um filminho tranquilo, ok. Mas se eu for assistir um filme de suspense, ele já fala suspense. Suspense é a mesma reação que te dá o medo, que é o de tensão e de falar assim, o que eu vou fazer? Então, você tem que procurar escolher o que você vai fazer. Melhor ainda, se não tiver isso durante essas 2 horas antes de dormir. Outra pontuação que é muito importante do Ministério da Saúde, que é que uma criança até 2 anos, ela não deve ter contato nenhum com a tela. Nossa formação cerebral, nossa formação, né, aqui do cérebro, ele começa na criança daqui para frente. E quando eu já mando a imagem, antes de atividades motoras, antes de atividades linguísticas, de ouvir, de falar, eu atrapalho esse desenvolvimento, eu dou uma pulada. Então, a Organização Mundial de Saúde, até 2 anos, você não vai dar tela para a criança. Isso é muito importante, porque a gente vê o quê? Ah, meu filho não fica quietinho. Põe a galinha pintadinha e deixa lá para a criança assistir. É lógico que ela fica quietinha com aquilo, só que também ficaria quietinho com papel de presente, ficaria quietinho com uma caixa, ficaria quietinho com outras coisas, só que sem aquela informação visual tão forte para a criança, né? E isso também para o adulto. O adulto passa o tempo inteiro vendo aquelas notícias e isso está atrapalhando o sono. Uma das grandes condições de sono, né, da depressão, nós estamos na década da depressão. O que está acontecendo? Porque está informatizado, tudo muito rápido, as pessoas não têm tempo, elas não têm a tranquilidade, e isso está atrapalhando o sono. E a falta do sono e da qualidade do sono é um fator na maioria das doenças hoje. Então, isso é muito importante colocar. Quanto às escolas e às mães, primeiro, eu vejo que tem, assim, várias condições, mas a que eu vejo mais é uma educação online, que está acontecendo principalmente nas escolas particulares, né, nas faculdades, que tem uma obrigatoriedade de passar um conteúdo, porque ele é reembolsado, né? Então, isso está acontecendo. E também vejo, assim, na escola pública, pelo menos a Secretaria da Educação, né, DIME, o que eles falam? Eles falam de uma educação remota, que já não é um ensino de conteúdo, é você prestar atendimento para a criança, dar habilidades para que ela, quando volte, ela esteja mais segura no que faz, sem ter um conteúdo novo. O que eu falo para os pais? Qual que é a proposta da sua escola? Tenta fazer isso o melhor possível, só que sem desesperar ou fazer a criança ficar numa situação que isso seja desagradável demais para ela. É lógico que nenhuma criança vai preferir estudar do que brincar, mas eu não posso fazer isso de tipo assim, mas você não sabe fazer isso. Ou, por exemplo, eu dou aula para o 1º ano, aí tinha uma mãe super preocupada, poxa, eu não consigo, ele não consegue aprender a ler, ele não junta. Eu falei, mãe, mas você não precisa fazer isso. A gente tem que entender que cada pessoa é qualificada para uma coisa, né? Se a pessoa faz bem direito, eu que sou professora não sei dessas leis, não sei como defender. E a mãe tem que ter essa segurança de que, poxa, ela não é uma educadora. Então, tem que ter essa tranquilidade. E o que a gente fala como educação, que a gente está em reuniões, né?
E aí junta com o Ministério da Saúde. O que eu preciso manter? A rotina dessa criança. Ela precisa da rotina de estudar. Mesmo se ela não consiga fazer todo aquele conteúdo, mesmo que aquilo esteja difícil, aquela rotina de estudo ela precisa manter. Por quê? Porque a mudança de rotina causou muito desses distúrbios na gente. E para a criança é maior ainda, porque a criança precisa de rotina para se desenvolver. E quando essa rotina muda, por exemplo, um adulto, se ele mora no Japão ou ele vem para o Brasil, ele fica de 1 semana a 15 dias para se acostumar com o horário. Por mais que ele fique um fuso horário ali, ele já saiba, ó, eu vou dormir à noite e vou acordar de manhã. Ele demora todo esse tempo, porque o corpo precisa se adaptar a essa nova rotina. Imagina uma rotina assim que está há anos na gente e agora mudou. Então, a gente tem que manter a rotina. Crianças ou adultos, eu estou acordando cedo, continua a acordar cedo. O que está acontecendo? Tem gente acordando 11 horas, meio-dia, e aí o sono demora para vir, aí não dorme direito, aí afeta toda uma questão de saúde mesmo e desenvolvimento. Então, o que a gente tem que se preocupar mais nesse momento? Manter a rotina de escola. Eu não vou conseguir a qualidade do que essa criança conseguiria se estivesse na escola? Paciência, faz o seu possível. Pode procurar ajuda do professor, mas não ficar desesperado. E a criança, mas o professor deu muita coisa, ou o professor não deu muita coisa. Poxa, são profissionais, estão ali para fazer isso. Então, ele sabe que a criança é capaz daquilo. Então, ele é capaz de fazer. Devagar, vai ser mais demorado, vai errar às vezes, mas ele é capaz de fazer. Então, essa tranquilidade é importante. É o que eu vejo assim, na parte de educação. Que às vezes os pais estão muito angustiados, né? Sim. Como que eu vou ensinar? E ele não tem que ensinar, ele não é educador. Entendi. Fazendo um gancho, né? Agora juntando todo mundo, criança, jovem, adolescente, adulto, tudo isso se potencializou, né? Quarentena, isolamento, internet, home office. Por um lado, é uma coisa boa, né? Às vezes diminui custo operacional, às vezes para a pessoa que precisava ir na cidade grande pegar 2 ônibus, metrô, isso melhorou, né? Alguns vão dizer, o rendimento do serviço caiu, outros vão dizer, não, para mim continuou normal. Outros vão falar, aumentou, diminuiu, etc. Vai depender do seu quadro, do que você está fazendo. Mas para encerrar esse bloco de questões tratadas e recomendações, orientações, quais são os impactos que tudo isso pode ocasionar nas nossas relações interpessoais quando tudo isso passar? Porque a gente vê, até antes de tudo isso começar, que muitas pessoas se apegavam muito ao mundo virtual, questão de jogos, filmes, perdiam horas e horas, às vezes varavam a noite jogando, assistindo filme, série, Netflix, né? E quando saía para o mundo lá fora, ela ficava retraída, não conseguia manter um diálogo, né, um contato. Então, acredito eu que com essa pandemia, com esse isolamento, com essa quarentena, tudo isso, em tese, pode ter sido potencializado. Então, como a gente lidar, como tratar, quais são as orientações para que o nosso pós, lá fora, quando tudo isso, em tese, voltar ao normal, não afete o nosso relacionamento interpessoal com os nossos amigos de trabalho, com os nossos amigos também lá fora, com os nossos familiares, às vezes até nosso convívio na igreja, porque nós sabemos que uma hora tudo isso vai voltar. Como que lidar? Quais são as orientações? Bom, eu acho assim, eu acredito que quando a gente voltar, vai precisar de um cuidado emocional muito grande também. Porque fora isso que você falou das pessoas estarem muito ligadas na internet, o que teve um lado que foi muito bom, se a gente for ver alguns lados, né, como você disse, que a gente começou a ver artistas fazendo live e de repente eles não estarem tão artistas e se perderem ser aquela pessoa que eles são mesmo, né? A gente teve contato e condição de conhecimento, de coisas que talvez não estaria aberto para todos, mas que com essa condição
abriu para todo o conhecimento, né? A gente pode ver outras igrejas, ouvir louvores de outros lugares. Olha como que é uma informação. Talvez a gente não ouviria esses louvores, nem esses cultos de outras igrejas, se não fosse essa situação. Então, a gente teve muita coisa boa, né? O comércio aprendeu que dá para trabalhar com menos gente e dá para trabalhar de maneira mais pontual, mais ligada, né? Aprenderam assim muitas estratégias de comércio. Então, foram coisas que foram muito legais. O que vai acontecer na volta é que vai ser mudada a rotina de novo, porque estamos aí há 4 meses, né, por aí, com essa situação. Então, quando eu voltar, poxa, e agora, como que vai ser? Vai começar aos poucos. Eu vou na igreja, mas não vai ter todas aquelas pessoas, vamos ter que organizar maneiras. E aí cria uma ansiedade de tudo de novo, cria uma situação de que eu não sei exatamente como que eu vou começar a fazer ou terminar, porque a gente vai começar de novo, mas será que vai dar para fazer até o final? A escola, o que a gente vai fazer agora, quando chegar final de setembro, esses alunos entrarem e todo o conteúdo do primeiro ano não fez? Então, quer dizer, são situações de ansiedade, situações novas que a gente não teve ainda contato. Então, sim, a gente tem que se preparar, se cuidar e falar assim, a gente vai ter que voltar. Porque pode voltar a pessoa que, igual eu, sou funcionário pública, não afetou a minha condição financeira, mas eu pode estar em contato com aquela pessoa que perdeu o emprego e que ficou esses 4 a 5 meses sem dinheiro. Então, quer dizer, vai ser um monte de novidades e não vai ser mais, não vai estar igual estava. Então, a gente, vai voltar ao normal? Não, porque a gente ainda vai estar se reestruturando para uma nova situação, né? Normal, depois que a gente faz psicologia, a gente não acha mais nada normal e nem anormal. A gente só acha assim que está acontecendo. Mas eu acredito assim, poxa, vamos se preparar. O que eu posso fazer quando estiver voltando isso? De que maneira que eu já posso ir me preparando? Se preparar é uma boa condição de você não se propor a ficar tão ansioso quando isso acontecer. Então, se preparar. Ficar vendo o que a gente pode fazer, estar assim, junto das novidades, ver o que é certo. Isso vai deixar você mais pronto para isso. Entendi. Nós estamos terminando esse bloco e agora nós estaremos passando por uma ótica tentando ser mais otimista, podemos dizer assim, né? A gente sabe que tem um ditado aí fora, nós não vamos nos apegar nele, que a oportunidade faz o ladrão, né? Bastante conhecida aí. E, inegavelmente, que muitas pessoas falam que da crise nascem as oportunidades, nascem as ideias, nascem as invenções ou reinvenções. Aí, às vezes, alguém pode estar nos assistindo, um exemplo, né? Perdeu o emprego. Ou tem um emprego, mas tem uma ideia ou algo que sempre sonhou e fala assim, olha, eu acho que eu posso tirar essa ideia do papel. Então, na sua ótica, nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo, há a possibilidade de nós estarmos nos reinventando, nos evoluindo ou nos adaptando, seja com uma ideia no emprego, seja com uma ideia que pode transformar a vida de outras pessoas. Há essa possibilidade da pessoa falar, tive uma ideia, será que vai dar certo? Há alguma coisa que a gente pode dar um gatilho, um gancho para essa pessoa dar um impulso? Ou aquela pessoa também que está nos assistindo fala assim, estou sem ideia nenhuma, né? Perdi o emprego, não tenho ideia, não sei o que eu vou fazer. Há algum mecanismo, alguma forma de potencializar essa pessoa a se readaptar ou ter novas habilidades ou potencializar aquelas que estavam lá guardadinhas, né? Porque às vezes a gente fala assim, aconteceu tal fato. Aí o cara falou, rapaz, eu não sabia que eu conseguiria fazer aquilo, eu não sabia que eu era capaz de fazer aquela outra coisa. Então, como potencializar tudo isso? O que você falou é bem importante. Por exemplo, eu aproveitei que eu tinha um pouco mais de tempo e abri a clínica aqui.
Então, às vezes fala assim, mas vamos aproveitar que aconteceu alguma coisa ruim para fazer algo bom. Não. É que quando você está em situações ruins, talvez você procure estratégias que você, estando bem, você não procuraria, porque estava confortável, né? Você estava ali na rotina, então você não pensava em sair daquilo. Quando você tem que se mexer, né? Aí você procura. E aí é muito importante, sim. Às vezes o pessoal chega lá e fala assim, eu estou ansioso, né? Estou deprimido, o que eu posso fazer? Normalmente, certamente, eu sempre pergunto, você faz parte de alguma igreja? Aí vai falar assim, mas psicologia, religião, né? Não. Mas quando você faz parte de um grupo e você ajuda o próximo, você vai cuidando de si. Por quê? Eu estou ajudando alguém. Então, aquele negócio de ficar em casa, poxa, não, eu tenho que ir lá porque eu tenho que ajudar aquela pessoa a fazer tal coisa. Eu sou de um grupo de jovens. Não, vou lá fazer isso. Eu tenho uma banda. Então, vou inventar uma música, vou compor uma música para essa situação. Então, quer dizer, você age e transforma aquela coisa negativa numa coisa positiva. Então, tem como potencializar sim, né? E aí você fala assim, até na igreja, esse dia eu estava ouvindo acho que foi ontem, né? Eu estava ouvindo e a moça pegou e falou assim, transforme, isso não serve só para a pandemia, é para tudo, né? Poxa, eu estou num luto, eu estou sofrendo uma dor. E aí ela falou assim, ela estava falando num contexto de igreja, transforme essa sua dor em um ministério. Olha que bacana. Então, poxa, minha mãe está com depressão, não sei mais o que fazer. A moça falou assim, fala para ela juntar essas irmãs da igreja, juntar com esse pessoal, fazer palestra, falar coisas que é importante para essas mães que estão com essa depressão agora. E do mesmo jeito profissionalmente, poxa, o que eu posso fazer para arrumar isso, né? Muitas lojas mudaram e cresceram, poxa, o que eu vou fazer? Então, começaram-se muitas lives, né? Eu acho que isso foi importante, porque a live aproximou a gente. Do mesmo jeito que essa internet deixa a pessoa que é fechada mais junto dela, na verdade, nos aproximou de saber o que o outro pensa. Poxa, eu vou fazer uma live para ajudar quem está angustiado, para ajudar quem está no comércio, e aí começou a chamar pessoas, advogados, para falar quais poderiam ser as leis, pessoas da economia para ajudar. Então, acho assim, isso foi muito importante. Isso deve acontecer em qualquer situação, né? A psicologia fala que você tem que direcionar a sua atenção para uma outra coisa para você esquecer do que te faz mal, né? E Jesus fala isso, né? Se você cuida do outro, eu cuido de você. Então, poxa, vamos procurar algo útil para fazer que vai ajudar o próximo. Mas eu não consigo pensar em nada que me ajude, vou ajudar o próximo. Vai lá naquele asilo, que deve ter um monte de gente sem trabalhar, se dispõe a ajudar. Vai trabalhar num grupo, vai ajudar alguém a tocar violão. Isso vai te trazer condições emocionais melhores, vai te ajudar emocionalmente, e aí vai te dar uma saúde melhor, e também vai ajudar o próximo. Talvez nem todo mundo vai se ajudar financeiramente ou num trabalho, mas vai ajudar o outro. Isso é muito importante. Tá, aí a gente potencializa isso, a pessoa fala, não, tem ideia, estou aqui, quero fazer. Mas o ser humano é assim, né? Inclusive, volto a citar isso porque é muito importante, porque às vezes a pessoa pode estar assistindo e falar assim, mas eu estou tranquilo, mas isso não é só para ser usado nesse contexto, mas ele pode ser usado em vários outros contextos, né? E o nosso irmão William Balista, ele trouxe uma mensagem sobre a nossa maratona de fé. Então, assim, olhando uma corrida, e nós, como seres humanos, quando nós estamos assim, motivados, tivemos aquela ideia, começa a correr, aí vai cansando e para. Outro não, começa devagar, dá aquele sprint, só que também não estava preparado e para. E então a mensagem tratava na questão da constância, né? Nós sempre temos que ser constantes na igreja, no nosso serviço, nas nossas relações. É claro que nós temos aquele pico, né? Um dia nós estamos bem, outro dia estamos um pouco para baixo, né? Outros dias estamos corajosos, outros dias estamos medrosos. Isso faz parte do ser humano. Mas como se manter motivado nesse momento? Como melhorar? E uma palavra que
Segundo me informaram, a psicologia gosta de falar bastante. Como ser resiliente nesses momentos? A resiliência é uma coisa que devia ensinar desde a primeira série também, né? Para a gente ir estando, acostumando e sendo melhores mesmo. A procrastinação, o que é isso? Você desistir, né? Você se acomodar com a situação ou estar muito animado e, de repente, desistir. A gente precisa de metas, né? Uma das coisas que a gente fala, assim, que tem um monte de coisa para fazer para ajudar nesse momento, que as pessoas estão ficando desanimadas, é o quê? Criar situações de metas. Eu tenho que ter uma meta e vou fazer o quê para chegar naquilo? Isso é uma coisa que a psicologia fala. O ser resiliente é um tratamento e uma condição que, para você, de repente, eu falo uma ou duas palavras e ajuda, para uma outra pessoa, talvez eu precise de mais, e para uma outra pessoa, talvez ela precise de um tratamento. A questão é, quando que eu não consigo mais? E eu assumir isso como eu não consigo mais e procurar ajuda. É claro também que a gente coloca o quê? As pessoas que estão mais ficando em casa, né, ou fique em casa, tão falado, que graças a Deus tem muita gente fazendo, estão esquecendo algumas coisas, que é isso da rotina, e também estão esquecendo a atividade física. A atividade física, ela ajuda muito nessa situação que você falou. Eu estou indo lá, mas aí eu desanimo, para um pouquinho. Não. Ela te dá condições de, poxa, não, vou fazer isso aí. Então, tem algumas dicas que a gente pode fazer que são físicas, não são nenhuma de ordem emocional, porque eu acho assim, quando é de ordem emocional, você fala daquele ânimo, a pessoa segue. Quando aquilo está muito difícil, ela realmente precisa de uma ajuda. Poxa, eu não consigo, eu não sei sair de casa, eu não quero sair de casa, eu não quero tomar banho, eu não tenho vontade de fazer nada. Poxa, você está precisando de ajuda. E aí, talvez só aqui na live, só falando um pouquinho, não adianta. Mas tem umas dicas, né, que a gente está falando para todo mundo, que são exercícios de respiração, que qualquer pessoa, se tiver, né, ouvindo, pode ir lá em uma das minhas páginas, sempre tem ajuda na ansiedade. Ela te devolve assim, uma condição física boa e também emocional. A atividade física ela é indispensável, pelo menos 10 minutos por dia, a pessoa vai ter que fazer uma atividade física, nem se ela não fazia. E isso é tão importante que a gente vê assim, adolescentes indo demais agora para o consultório. E aí, nos estudos, a gente procura ver o que acontece. Eles deixaram de estudar, tem gente que estuda em outra cidade, fazia exercício, ia para a banda, tinha gente que fazia atletismo. As pessoas que faziam atletismo, elas estão consideravelmente mais angustiadas, mais deprimidas e com ansiedades que nunca tiveram. Por quê? Porque o exercício físico, ele alimenta um monte de hormônio que tira isso. Então, quer dizer, a situação já criou isso. A falta de atividade física diminuiu, isso foi para lá. Então, vamos fazer atividade física, não vamos desanimar, vamos orar, né? Acreditar em Deus. Acreditar em algo nos dá essa motivação sempre. Então, eu falo assim, você está desistindo? E esse Deus? Vamos conversar com esse Deus. Ou, na psicologia mesmo, você está desistindo? Vai ajudar uma pessoa, vai trabalhar com alguém, vai na igreja no seu grupo. Mas não estou podendo nem ir na igreja, olha como a gente está. E aí a gente está sentindo a falta do que o outro faz, né? Do que é importante para o outro. Aí a gente fala assim, você está precisando disso? O abraço, a gente fala assim, a gente não pode abraçar mais. E a gente fala assim, poxa... E a gente não via a falta que fazia, mas o abraço, ele é terapêutico. O abraço com mais de 25 segundos de aperto, ele é terapêutico, ele te libera hormônios. Olha que incrível. Então, só que eu olhar para você de uma atitude terna, eu falar assim, filho, vamos lá ver os álbuns da infância e ver aquilo, aquele carinho e ter um olhar terno com o outro. A gente fazendo a live aqui da igreja, tendo esse olhar terno, ajuda essas pessoas a se motivarem. O importante agora é a motivação, não perder isso nunca. Como estimular isso? É individual de cada um, mas também tem todas essas coisas que pode fazer de exercício de técnica de respiração para evitar a ansiedade. Ela realmente, você aprende a controlar a sua ansiedade. Tem situações como de ajudar o próximo, sair da rotina, o sono, todas essas coisas dá para você considerar, aprender e ajudar nessa situação agora. Por que eu faço para não desistir no meio do caminho?
E aí também depois tem essa parte mais emocional que eu falei. Às vezes só uma coisinha não vai adiantar. E aí vai ter que procurar, o que está acontecendo comigo que eu não saio, né? Eu só paro no mesmo lugar. O que está acontecendo? Você disse a questão aí de atividade física, né? Procurar mecanismos. Às vezes tem gente que se motiva com música, né? Ouve uma música ali, ou outra é, claro, você falou, é muito pessoal de cada um. E você cita a igreja, né? Tirando placa de igreja, né? Por exemplo, nós da IAP de Adamantina e outras igrejas espalhadas aí no Brasil e no mundo, nunca nós vimos tantas lives, né? Tantos cultos, tantas programações de igreja, independentemente da religião. E qual o impacto, ou qual é, podemos dizer, vamos achar a palavra certa aqui, qual é o impacto positivo que essas lives online de culto podem causar ou podem ajudar as pessoas? Porque, querendo ou não, elas perderam as suas rotinas, né? E, no caso nosso aqui, todo sábado, às 9 da manhã, nós víamos à igreja, tínhamos o estudo bíblico, culto e íamos embora. Domingo, às 19 horas, víamos aqui, cultuávamos, íamos embora. Quartas-feiras, à noite, às 20 horas, nós víamos aqui para a igreja, cultuávamos e íamos embora. De repente, de um dia para o outro, tudo isso mudou. Mas, por outro lado, tivemos aí a implementação ou a sofisticação dos trabalhos online das igrejas. Está sendo positivo isso para as pessoas que estão assistindo? Ajuda a distrair, ajuda a criar uma rotina nova? Então, aí, essa nova rotina está ajudando, e é o que você falou. O que eu posso fazer para não desanimar, né? O que eu posso fazer? As igrejas conseguiram e estão indo atrás disso. O que eu posso fazer para manter? Porque as pessoas precisam viver em grupo. Quando fala assim, você tem uma igreja, aí se a pessoa fala para mim, eu não vou em nenhuma igreja, eu acredito em Deus, eu não vou em nenhuma igreja. Fala assim, procura ir no seu grupo, ou se não, vai ajudar num grupo do asilo, tudo. Por quê? Porque conviver com pessoas é importante. Aí você fala assim, da música também, né? A igreja tem isso. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente fala assim, Deus é tão incrível, tão perfeito, né? Que a gente faz o louvor, e todos os louvores são muito importantes na igreja, né? Por quê? Porque o louvor, a música é capaz de mexer, de fazer o seu cérebro inteiro estar se mexendo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu estou ouvindo uma coisa, essa parte do meu cérebro que vai estar prestando mais atenção. Eu estou fazendo algum exercício, essa parte do meu cérebro. Eu estou estudando para a prova, é essa aqui. A música, ela consegue tomar conta de tudo isso, né? E sim, está sendo muito benéfico, por quê? Porque chega na pessoa e dá essa atenção. O que as pessoas estão sentindo falta agora? De abraçar, de ver as pessoas que gostam, de ir na igreja, de ver as pessoas que gostam. E quando tem uma live, esses dias, menina do Jardim de Oração, não sei se vocês estão participando, chamaram para o Jardim da Oração da igreja. Eu falei assim, poxa, que legal, até me emocionei, porque estava sentindo tanta falta dessa igreja, né, do encontro, de estar com as pessoas, de estar junto, de estar louvando a Deus, e isso, assim, foi muito bacana. As igrejas perceberam isso, sentiram a necessidade, e todas as igrejas, igual você falou, de todas as placas, elas começaram a fazer essas lives, porque as pessoas sentiram falta, porque estava na rotina, porque emocionalmente ele faz o nosso cérebro agir, pensar em coisas boas e deixar as coisas ruins. Emocionalmente ajuda porque nos dá confiança, esperança, nos dá paz, né? E também porque é prazeroso, e tudo que a gente faz que é prazeroso vai ajudar nesse momento. Então, a igreja foi, assim, muito feliz, e todas as pessoas que começaram a fazer essas lives foram muito felizes, porque trouxeram para as pessoas coisas que elas estavam sentindo falta por causa da pandemia.
Bom, nós estamos chegando aí quase ao final, temos mais 2 tópicos aí, 2 perguntas do nosso bate-papo. Você aí que está nos assistindo, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que logo mais nós estaremos aí, na medida possível, fazendo essas perguntas. Bom, nós já tratamos acerca dos aspectos do isolamento, das suas consequências, das suas motivações, ou, por outro lado, das coisas positivas que tudo isso pode ocasionar, né? Como mantermos motivados, resilientes. E aí, às vezes a pessoa pode estar nos ouvindo e falar assim, ou conhecer alguém assim. Bom, já tentei tudo isso, não consigo, consegui por um curto período, parei, preciso de alguém para me ajudar. É claro, aqui a gente está tratando de aspectos, né, ligados à psicologia. Então, ela fala assim, bom, eu já me orientei com o meu pastor da minha igreja, me orientei às vezes com algum familiar que tenha algum lastro de educação, de ensino ou de conhecimento em determinada área. Preciso procurar um profissional mesmo da área da psicologia. Então, como estão sendo as consultas durante esse período? Como recorrer a um profissional da área da psicologia? Como entrar em contato? Como estão sendo até as consultas? Estão sendo presencialmente? Estão sendo online? Se forem online, quais são as consultas ou casos que podem ser tratados, que podem ser consultados através do computador, através dessa ferramenta online? Não sei se tem algum programa específico, como o Zoom. Como uma pessoa que está se sentindo nesse momento, que já tentou de tudo e realmente precisa de um atendimento clínico, pode estar procurando uma profissional, no seu caso, como você? Eu vou responder assim muito pessoal, né? Porque assim, a psicologia e qualquer outra ciência, ela, quando a gente estuda ela academicamente, ela tende a ser muito racional. Nossa, quem trabalha em certas áreas que são muito científicas não pode ter esse crer em Deus, essa responsabilidade em falar de Deus? Sim, pode, deve, né? Eu acredito. O que as pessoas às vezes pensam assim, poxa, mas eu estou lá, eu oro, e aí eu falo isso aqui, principalmente pontuo porque estou falando, né, numa situação assim, numa situação de igreja, numa situação da minha igreja, de Deus, e eu acho assim que é bom pontuar isso, porque às vezes em alguns outros lugares fala assim, poxa, mas psicologia, advogado, não sei o quê, eu tenho Deus, eu não preciso procurar essas pessoas, né? E aí a gente fala assim, poxa, mas a depressão está aí, ela existe, as doenças estão aí, elas existem, as questões de lei estão aí, existem, né? E hoje a lição bíblica ainda estava falando das pessoas, das várias partes do corpo de uma igreja, das várias coisas que cada um individual faz. Então a gente tem que simplesmente pegar isso mesmo, como você falou, poxa, eu não estou conseguindo, né? Eu já me coloquei a Deus, não estou conseguindo lidar com isso, o que eu posso fazer? Aí sim, vamos procurar um profissional. Se a gente vê até nas histórias, né, bíblicas, a gente fala assim, poxa, eu fico pensando assim, quando Elias está lá desesperado indo para o deserto, se esconde embaixo de uma arvorezinha e fala, Deus, eu quero morrer, ele está depressivo. E aí Deus vai estar ali, está junto dele como ele está sempre, né? E aí eu falo assim, a psicologia, as outras ciências, elas são assim, de Deus para que ajude ele nas situações, né, do mundo. Porque ele fala, a gente tem livre-arbítrio, a gente tem considerações, tem as individualidades. Então, sim, a psicologia está aqui, quem já procurou, já orou, já fez de tudo, sim, pode procurar ajuda. Nós temos atendimento presencial, está falando muito no atendimento online agora, né? Até mesmo antes da pandemia, existiam muitos atendimentos de psicologia online,
Porque as pessoas ou às vezes não têm tempo, ou às vezes têm vergonha, ou às vezes não conhecem. Aí começa a fazer esse atendimento, mas é lógico que tudo que é presencial, né? Tudo que é mais humano, isso tem uma... Né? É lógico que eu adoro ver a live da igreja, mas estar na igreja é uma outra sensação, né? Então, o presencial, eu sempre prezo pelo presencial. Ah, mas eu não posso, vai fazer online? Lógico que dá, sim. Também, normalmente, quando as pessoas, logo que começou, eu me coloquei à disposição no Face para ajudar, porque eu via que era muito. Eu trabalho no centro de saúde, não dava, às vezes, para atender todo mundo que estava lá. Então, você dá um apoio e fala assim, ó, faz esse exercício de contra a ansiedade, vê, se deu uma melhorada é a ansiedade, então não precisa ficar preocupada, você não está com coronavírus. Ó, você já viu isso, já viu aquilo? Então, a gente faz alguns atendimentos, dá algumas dicas, sim. Se a pessoa não consegue resolver, procura um atendimento psicológico. Se você é responsável por alguém, ou tem alguém na família que mudou drasticamente, não há o que você faça que pode ajudar essa pessoa, procurar um profissional, às vezes, é a última chance que ela tem, é uma necessidade, né? Todas as pessoas estão a condição de ter depressão, a condição de, uma vez, pirar um pouco na batatinha quando a gente fala, se não está bem financeiramente, isso está angustiando, está com um processo... Poxa, quantas pessoas por aí sofrem e não conseguem arrumar um casamento porque não teve coragem de falar, eu tenho um problema emocional, estou com um problema íntimo com meu esposo, não procurou ajuda e perde isso. Então, sim, vamos procurar ajuda, vamos procurar um profissional, procura psicologia, se for o caso de um advogado, procura um advogado, né? Tantas lives que a gente conheceu aí, de pessoas até da igreja mesmo, né, que fizeram lives incríveis. A gente até aproveitou de situações de advocacia, até do nosso irmão lá de Prudente. Então, poxa, vamos procurar os profissionais, sim. Deus, ele é soberano, ele ajuda a gente quando a gente não pode mais. Quando nada mais é possível. Ele é o Senhor do impossível. Mas Deus também sempre falou para a gente ter uma fé racional. De falar assim, não, eu preciso disso e eu vou procurar isso para me ajudar. Ele nunca procurou uma fé assim que fosse longe da razão. Ele fala que tem que ter razão, que tem que procurar a verdade, e é lógico, né? Com amor. Sem amor, nada vale nada. Mas a gente precisa ter um olhar mais racional, né? Vou numa igreja, eu tenho um culto mais racional. As pessoas têm que começar a procurar a verdade. Porque a verdade liberta. E por que não salva, né? Não cura? Então, é porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu já procurei tudo, e nada dá certo. A gente é bom pontuar que também tudo isso que está ocasionando, trazendo para o mundo espiritual, é por conta do pecado, né? Deus não nos criou para isso, mas infelizmente, né, o homem, através do pecado, nós nascemos já no pecado e, consequentemente, o pecado vem através das doenças, das enfermidades, das moléstias. Então, nós, cristãos, pessoas que vivem neste mundo, uma vez ou outra passarão por algum problema. Uns, às vezes, maiores, outros menores. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, como nós sempre dissemos, infelizmente as enfermidades vêm e Deus capacitou as pessoas para determinados serviços, para determinadas funções. Capacitou médicos, capacitou psicólogos, né? Então, realmente, quando você fica doente, primeiramente, às vezes você ora a Deus, pede a cura, a libertação e pede para que Ele use determinado médico para que ocorra tudo bem. Mas você ora, pede a bênção de Deus e vai até o profissional. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu orei, nada aconteceu. É claro, Deus é soberano nas nossas vidas, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Mas Ele capacitou as pessoas, né, médicos, enfim, psicólogos e outros profissionais para estar nos auxiliando,
porque o possível é para nós, o impossível é para Deus. Então, para terminar, o que você espera desse mundo pós-pandemia? Deixa aí uma mensagem para quem está nos assistindo, de orientação, motivação. O que você espera? O que nós podemos fazer? O que podemos deixar de fazer? Deixa aí para você fazer esse leque aí, essa ponte final, e logo mais, se nós tivermos perguntas, nós estaremos passando para as perguntas. Realmente Deus é o Senhor do impossível, né? Ele controla todas as coisas. E especialmente hoje, antes de eu vir para cá, eu vi que uma moça que, uma época da minha vida me ajudou muito, colocou no Face que o filho adoeceu, né? Aí a gente fala assim, poxa, e agora, né? Tem coisas que não dá. A gente sabe disso. Não há nada que a psicologia possa fazer que vá curar essa dor dessa mãe hoje, né? Só esse Deus na vida dela que vai mudar tudo. Só que esse mesmo Deus, ele nos capacita, como você falou, para a gente saber, e eu falar para essa mãe que eu sei, que não adianta falar, eu sei, eu sinto muito, não há o que falar, só o ouvir, né? Mas, assim, Deus nos capacita para saber que qualquer pessoa, em qualquer momento de morte, nos últimos momentos, isso é uma das últimas pesquisas que teve, os últimos estudos comprovados que teve nos Estados Unidos, a pessoa nos últimos momentos, todo o cérebro dela age e brilha com todas as sensações incríveis e maravilhosas que nosso corpo pode ter, a segundos antes da morte. Então aí, assim, não dá como não crer nesse Deus que é tão poderoso e que até no momento que você falou que Ele não é o criador do pecado, Ele não criou isso, Ele não quis a morte, mas até nesse momento que Ele não criou, Ele te dá um alívio e te mostra assim, eu sou o Senhor de todas as coisas. Então, a mensagem que eu quero passar é, poxa, procure isso, procure atrás de coisas boas, pensamentos bons, falar coisas boas, procurar o que há de melhor. Não conseguiu? Ok, peço ajuda, porque procurar ajuda é bom. Você saber que você é um ser que precisa de ajuda é muito bom. E saber que pode ter ajuda do próximo também é muito bom, porque assim, é o que o Deus nos fala, né? Vamos ajudar o próximo, vamos cuidar dele para eu cuidar de mim também. E outra coisa importante, que é o seguinte, se eu não cuido bem de mim, se eu não me amo muito, como eu sei o que é cuidar e amar do próximo? Então, vamos ter esse olhar para si, né? E o que eu espero após a pandemia é que as pessoas aprendam quanto esse amor, essa proximidade, esse aconchego, esse carinho, esse amor que Deus fala que eu posso ter inteligência, eu posso ter dinheiro, eu posso ter tudo, se eu não tiver amor, nada sou eu. Quanto que ele é importante, quanto ele faz falta numa pandemia, que nem é os fins dos tempos, que nem é a situação pior que a gente está para ter. Ele vem e nos mostra a falta que esse carinho, que esse olhar terno, desse amor ao próximo faz para a gente. Então, o que eu penso para pós-pandemia é, poxa, vamos aprender com isso, porque normalmente a gente esquece fácil, né? E não aprende. Então, vamos aprender com isso e seguir a vida. Amém. Bom, terminamos aqui o nosso bate-papo, né? Sei que cada assunto aqui daria uma live e acredito que com mais profundidade ainda. Raíssa, nós temos algumas perguntas aí ou não? Sim, nós temos 2 perguntas aqui. Vou começar aqui com a pergunta do diácono José Cardoso, que diz assim: gostaria de saber a sua opinião. Nesse período de pandemia, o número de divórcios no mundo mais que dobrou. Isso é uma prova que o isolamento trouxe uma evidência que estava camuflada, ou seja, a proximidade revelou pouco amor entre as pessoas, que deveria existir? Eu acredito que não seja pouco amor, só que há casos e há casos, né? Tudo é casos e há casos na psicologia.
Mas é assim, vamos combinar que você sair da sua rotina, já está estressado, ter que ficar dentro da casa o tempo inteiro com uma pessoa que você não estava acostumado a ficar o tempo inteiro, já é um problema, né? Se você muda de emprego, você já fica estressado e ansioso. Então, essa situação é difícil. E as mudanças, às vezes, por exemplo, igual eu, esse monte de live, né? Eu brinco, às vezes eu tenho medo de ir para a cozinha e aparecer. Hoje tem live, porque é muita coisa. E aí o que acontece? Aí eu tenho que obrigar ele nem se mexer, porque se ele se mexer, ou for andar, ou for tomar água, ou for no banheiro, vai sair na live. Então, quer dizer, é uma questão de convivência mesmo. É lógico que tem casos e casos. O que aconteceu é que talvez não seja o amor, talvez não seja o relacionamento, mas a falta de dinheiro cria problemas. Quando você está... Isso é fato, que a falta... A condição financeira, ela deteriora todas as coisas, inclusive um relacionamento. Então, é uma questão assim, vamos procurar racionalidade, né? Pôr o pé e falar assim, o que a gente pode fazer nesse momento que a situação financeira está tão difícil? E aquele monte de 3 crianças que estava lá e agora não está, e fazendo aquela bagunça e piorando a situação. Pense em 3 crianças que iam para a escola, ficavam o dia inteiro, ou talvez iam para um projeto, elas tomavam café, almoçavam, tomavam lanche à tarde, saíam jantadas, e agora eu tenho que alimentar essas 3 crianças que não eram alimentadas em casa. Então, cada uma tem, né? A gente tem que ter um olhar particular para cada um. Talvez algumas pessoas sejam falta de amor mesmo, e o convívio só tenha mostrado. Talvez foi a falta de fé, mas talvez sejam problemas de dinheiro, talvez tenham sido outras situações, e talvez tenha sido só um estresse, que mais tarde a pessoa vai falar, poxa, né, me coloquei num estresse, briguei e não precisava disso. É difícil pontuar o que acontece, o que aconteceu nas famílias de cada um, como também antes já era. É o que a gente falou, tudo foi potencializado. Então, se estava tendo muitas brigas, as brigas aumentaram. Se estava tendo dificuldade financeira, essa dificuldade aumentou. Então, tudo foi potencializado. Talvez não foi a pandemia. Muitos vão falar, o Covid acabou com o meu casamento. Não. O que já estava ali que foi potencializado? E aí é um olhar individual para cada um mesmo. Mais alguma, Raíssa? Nós temos também uma pergunta do presbítero Arlindo, que diz assim, qual a sua avaliação sob a ótica da psicologia da ausência dos cultos presenciais nas igrejas? A falta do culto na igreja, ela afetou sobremaneira todo mundo emocionalmente. Isso é fato. Porque eu tinha acolhimento, eu tinha esperança, eu tinha busca nos anseios, busca nas coisas que às vezes talvez a pessoa só buscava aqui, na igreja, e não buscava em outro lugar. Então, a gente ficou eu acredito que, né, as pessoas que são as responsáveis, vai abrir ou não, ficou num dilema incrível, porque, poxa, eu estou deixando de dar essa atenção para esses fiéis, e essas pessoas estão sentindo essa falta, esse desespero, está prejudicando, está adoecendo, né, essa falta da igreja, mas se eu trago aqui, e se essa pessoa adoece de Covid, né? Então, sim, a igreja, qualquer condição que a gente estivesse junto com outras pessoas, a igreja, a escola, a falta da escola para as crianças e adolescentes é assim, gritante. O adolescente que não está indo para a escola, que tinha aquele negócio de ir para a escola de manhã, à tarde fazer alguma coisa, ele está depressivo, ele está ansioso, ele está mais fechado no quarto, mais tempo no celular, porque é uma fuga, eu não consigo, onde que eu vou, estou perdido, eu volto para aquilo. Então, não só não só a igreja, como escola, como o trabalho, todos esses locais que faziam de mim um lugar de prazer com o outro, com outra pessoa, me fez falta e prejudicou no meu adoecer, me prejudicou nas minhas situações emocionais e causou danos, isso é fato. Mais alguma? Não? Fazendo só um gancho final, é claro que, igual você disse, os nossos cultos, né, online é uma forma, às vezes, de ajudar, distrair, um paliativo, né?
mas nada perto do que é o convívio mesmo, né? A relação íntima e próxima. Bom, quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui nesse bate-papo. Acredito que foi um bate-papo super produtivo. Quero agradecer em nome da Igreja Adventista da Promessa de Adamantina, nossa irmã Andréia, que tão gentilmente participou juntamente conosco desse bate-papo. Tenho certeza que foram abordados temas muito valiosos para mim e para você que está assistindo. Às vezes hoje pode não ter servido para você, acredito que tenha servido, mas às vezes você pode usar isso que você aprendeu e ouviu para outras pessoas que você conheça, que está passando algum problema ou algo que foi citado aqui nessa live. Antes de nós estarmos encerrando e passando para as